E Marcelo Paz é o novo diretor executivo de futebol do Corinthians. O acordo foi fechado nesse sábado. Horas depois de um desacordo com Bruno Spindel, já falo sobre o ex-dirigente do Flamengo. Quero te contar sobre o novo homem forte do futebol do Timão, aquele que chega para substituir Fabinho Soldado. Marcelo Paz sempre esteve na pauta do Corinthians. Chegou a receber a oferta oficial em 2024. Antes do acordo com o Fabinho Soldado, o Paz, na oportunidade, entendia que precisaria ficar no Fortaleza. Foram vários convites de outros times grandes. E agora, com o rebaixamento do time para a Série B, ele optou por permanecer no Fortaleza, mas depois do segundo convite, em menos de uma semana, do presidente Osmar Stabile, Marcelo Paz tomou a decisão de se desligar do Fortaleza para fechar com o Timão. 10 anos à frente do Lion, tirando a equipe da terceira divisão do futebol brasileiro e a colocando na elite do futebol nacional, com 7 títulos cearenses, título da Série B, tri da Copa do Nordeste, finalista da Sul-Americana, 2 vezes no G4 do Brasileiro e 7 anos consecutivos na primeira divisão. Queria destacar um pouquinho do que é o Marcelo Paz, o novo homem forte do futebol do Corinthians. Uma pessoa que negociou um atleta com o Marcelo Paz na época do Fortaleza, contou que o empresário, depois de acertar tudo, falou: Marcelo, separei essa quantia em dinheiro para você, pelo negócio. Marcelo Paz ficou muito revoltado com a situação. Diz que não tem o menor cabimento aceitar esse tipo de circunstância. E quase melou o negócio que estava fechado. A contratação do atleta foi confirmada sem o pagamento dessa bola, dessa grana a mais. Marcelo Paz é desse estilo. Resta saber como é que ele vai se sair num Corinthians que ficou marcado pelos últimos anos por conta de uma série de coisas nada claras e muito obscuras. Só para completar, em relação ao Timão, registrar que além de Marcelo Paz, o Corinthians ainda busca um coordenador de futebol, uma espécie de gerente. E a ideia é trazer um ex-jogador, Paulinho, hoje no Mirassol, e Júlio César no Red Bull Bragantino, são 2 das possibilidades. O que você acha da ideia de trocar Gabigol por Fagner? Maluquice? Pois saiba que esse movimento tem ganhado cada vez mais adeptos dentro do Corinthians. Já havia contado para vocês que o Gabigol desperta a atenção dos dirigentes mais próximos de Osmar Stabile. Muita gente defende que o Gabigol vire reforço alvinegro. Essa possibilidade estava praticamente descartada diante da possibilidade real de continuidade de Memphis Depay e Yuri Alberto. Mas, dentro do Corinthians, começa a surgir uma esperança, uma luz no fim do túnel. É que o Cruzeiro quer a manutenção de Fagner emprestado até dezembro de 2026. O contrato atual de empréstimo se encerra no fim desse ano. Ele tem mais 1 ano de contrato com o Timão. E o Cruzeiro decidiu pela permanência do Fagner, até por isso vai procurar o Corinthians para iniciar discussões sobre o tema. Fagner foi emprestado ao Cruzeiro de graça, com metade dos salários pagos pelo Corinthians, a outra metade pelo Cruzeiro. Ele ganha R$800 mil mês. Qual a estratégia de Osmar Stabile e companhia? Quando o Cruzeiro procurar para tratar sobre o Fagner, o Corinthians vai tentar entender as condições para um eventual negócio com o Gabigol. O grande problema diz respeito ao salário do atacante. R$3.450.000 por mês. É quanto o Gabigol ganha entre salários, direitos de imagem e luvas. Sim, o Gabigol é hoje o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás do Memphis Depay e do Neymar. Se o Corinthians conseguir a aprovação do Cruzeiro para um empréstimo gratuito e com parte boa dos salários dele sendo pagas pela Raposa, pode haver negócio. Qualquer outra negociação que envolva mais dinheiro vai ficar bem complicado, especialmente para um Timão que passa por enorme crise. O Corinthians já está atrás de reforços para a temporada de 2026. Um dos alvos é Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que pertence ao Mirassol. O contrato dele se encerra em abril do ano que vem, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. O Timão prefere ter o Lucas Ramon a partir de janeiro, mediante acordo com o Mirassol. Resta saber quanto o time do interior de São Paulo vai exigir para a liberação do atleta de forma antecipada. O Lucas Ramon tem uma proposta para renovação de contrato por pelo menos uma temporada com o Mirassol, mas a proposta financeira do Corinthians é bem superior. O Lucas Ramon tenta chegar a um acordo com o seu atual time para poder se mudar para o Corinthians. Por que a busca do Corinthians por um lateral direito? O Fagner, que pertence ao Timão, deverá ficar em definitivo no Cruzeiro.
Sendo assim, o Corinthians passa a ter apenas Mateuzinho. Esse foi um dos grandes dilemas da atual temporada, seja com o Ramon Dias, seja com o Dorival Júnior. Nenhum dos reservas do Mateuzinho conseguiu dar conta do recado. E é por isso que o clube busca um lateral direito. O Lucas Ramon nunca conseguiu jogar bem em times grandes, mas fez temporada bastante sólida e consistente no Mirassol. 44 partidas, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto do quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Só para completar, queria registrar que o Corinthians também tem negociações avançadas com a Índigo, sua atual parceira no estacionamento do Timão. Para não perder a prioridade e a permanência no estacionamento, a Índigo fez uma série de concessões, entre elas a transferência de 35% do seu faturamento mensal para o Corinthians. O Timão ainda vai receber, por conta de um novo contrato, que terá duração de 12 anos, o equivalente a 60 milhões de reais como prêmio pela assinatura. O novo acordo só vai terminar em 2038. A Índigo também concordou em perdoar a dívida que os ex-presidentes do Corinthians tinham pela utilização de espaços no estacionamento da Neoquímica Arena. E a torcida do Corinthians é responsável por um feito em 2025. Timão se tornou o único clube brasileiro a registrar público sempre acima dos 30 mil torcedores jogando como mandante ao longo da temporada. O menor público do Corinthians em casa foi contra o Juventude, Campeonato Brasileiro, para 30.775 pessoas. Também por isso a bilheteria vai ser hoje e ao longo de 2025 uma das grandes fontes de receitas do Timão. Expectativa é de manutenção desses números para a próxima temporada, e uma discussão antiga dentro do Corinthians é sobre o aumento da capacidade da Neoquímica Arena. Se você constrói arquibancadas tubulares atrás dos 2 gols, a capacidade, que é hoje pouco superior a 40 mil pessoas, seria estendida ou aumentada para mais de 50 mil torcedores. O entusiasta dessa ideia era o Augusto Melo, que acabou sendo empichado. O Osmar Stabile não se posicionou sobre o tema. Já posso contar que, apesar de vários aliados gostarem, o Stabile prefere resolver outras pendências mais urgentes, como, por exemplo, o financiamento da Caixa. Timão, que registrou média de 41 mil torcedores ao longo da temporada, só o Flamengo foi capaz de uma média maior, também muito impulsionado pelo fato de ter um estádio para quase 70 mil torcedores, no caso, o Maracanã. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Inglaterra. Isaac, centroavante sueco contratado por um caminhão de dinheiro pelo Liverpool, precisou passar por uma cirurgia por conta de uma fratura na fíbula, certo? Pois bem, de acordo com o site 365, o Liverpool procura de forma emergencial por um substituto para que possa jogar por 6 meses até o fim da temporada. E uma das possibilidades, acredite se quiser, Memphis Depay, atacante do Corinthians e da seleção holandesa, o maior artilheiro da sua seleção nacional, estaria na mira do Liverpool. Corinthians assegura que não foi procurado, mas posso contar que se essa oferta acontecer, Corinthians vai adorar fazer negócio. Primeiro, porque se livra de um custo de 6 milhões de reais por mês. O contrato entre Memphis e Corinthians só se encerra em junho do ano que vem. Depois, porque o Corinthians ainda teria direito a 5 milhões de euros da multa. Está previsto no contrato entre as partes que, se o Memphis Depay quiser ir embora, o clube que o contratar precisa pagar 10 milhões de euros de multa, 5 milhões de euros para o Corinthians, 5 milhões de euros para o Memphis Depay. Se o Liverpool procurar o Memphis, é natural que o acordo acabe saindo. E o Memphis abra mão dos 5 milhões de euros a que teria direito. Dessa maneira, custaria ao Liverpool apenas 5 milhões de euros para trazer o centroavante ou o atacante corintiano. O que você pensa sobre essa possibilidade? Acha que o Memphis caberia no Liverpool de hoje? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, quanto o Timão recusou na proposta feita pelo Milan pelo goleiro Hugo Souza. A oferta recentemente rejeitada era de 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, condicionados à performance do goleiro com a camisa do Milan. O interesse do Milan no Hugo Souza é antigo e, algum tempo atrás, especulou-se lá na Itália que o Hugo Souza seria contratado se o Manhã não tivesse seu contrato renovado. O contrato do goleiro francês se encerra em junho de 2026. Já prevendo a dificuldade de ficar com o Manhã e muito animado com o desempenho do Hugo Souza, recentemente até convocado para a seleção brasileira, o Milan antecipou esse movimento e fez a proposta de compra, mas o Corinthians decidiu por rejeitar, imaginando que ele vai valer bastante mais.
Importante registrar que essa informação da proposta do Milan foi divulgada pelo meu timão. Corinthians é dono de 60% dos direitos econômicos, o Flamengo ficou com outros 40%. Esse foi um dos melhores negócios do Fabinho Soldado como executivo de futebol do Corinthians. Fabinho conseguiu a compra do atleta por apenas 5 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.